Olá, eu sou Andressa Simonini, sou jornalista e esse é mais um Lado a Lado Cast, direto do Global Forum, edição especial. E a gente vai falar sobre a implementação da política nacional e prevenção do câncer no país. Essa lei que o ano passado foi uma luta para a aprovação dela e agora começa uma luta para a implementação. E eu tô comigo aqui, Lucas Correia, mestre em Direito da Saúde e Políticas de Saúde e gerente do Centro de Estudos e Promoção de Políticas de Saúde do Einstein. Bem-vindo. Obrigado, Andressa. Bom, o ano passado, quando a gente estava falando da aprovação da lei, a gente conversou também, né? Existia uma expectativa de quanto isso ia mudar. Eu quero começar falando assim, qual é a sua expectativa agora que a lei já está aprovada para a efetivação disso? Olha, a gente precisa calibrar um pouco essas expectativas, né? O Brasil é um país que legisla muito, né? A gente tem uma produção legislativa, uma produção regulatória que ela é bastante intensa. Então, sempre que a gente tem a aprovação de uma lei, obviamente que a gente precisa comemorar, porque é um assunto essencial para o sistema de saúde e para a população brasileira que sofre com esse problema do câncer. Mas isso não significa que foi a vitória da guerra, né? A gente venceu uma batalha e agora a gente tem outras batalhas pela frente e uma delas é essa questão da implementação, né? E nesse sentido, a aprovação ela é extremamente relevante, ela é super importante, mas ela não é um fim em si mesmo. Acho que ela é uma primeira etapa de várias outras etapas que a gente vai precisar estar igualmente engajado para que a lei surta as mudanças que a gente espera ver no sistema, na sociedade. Acho que é por isso que o Instituto Lado a Lado pela Vida não para, né? Com certeza. Porque é uma batalha atrás da outra, tipo videogame. Vai passando uma fase, vai para outra, acho que é isso. E aí eu quero saber, né, da sua especialidade, o que é advocacy e como pode influenciar os formuladores de políticas a tomar medidas concretas para fortalecer a legislação agora e as iniciativas relacionadas ao controle e prevenção do câncer. Eu acho que é importante a gente entrar com o que é e como que vocês podem atuar. Bom, o advocacy ele é um conceito trazido dos Estados Unidos, principalmente, tanto, né, que é um termo em inglês. Um termo em inglês, advocacy, devia ter falado assim. Exato. Mas assim, traduzindo em termos simples, eu acho que é um movimento da sociedade. Nos Estados Unidos está muito ligado à sociedade civil, né, à população, e aqui a gente tem algumas características, porque a gente eventualmente tem as sociedades médicas que às vezes se mobilizam em torno de um determinado tema, a gente tem a população de fato agnóstica, assim, sem um título claro, e a gente tem os grupos de pacientes, né, quando a gente está olhando aí para o universo de saúde especificamente. Então, o advocacy ele consiste nessas pessoas se reunindo em torno de uma causa, em torno de um determinado tema que as interessa. E aí eu acho que tem um elemento super importante aqui no Brasil, que é a participação social como um pilar das políticas públicas, principalmente das políticas públicas de caráter social. Então, quando a gente olha para a Constituição, a gente tem lá o pilar da participação social como um pilar fundamental do sistema de saúde, por exemplo. Então, essa mobilização em torno de causas de saúde faz todo sentido. Tanto que a gestão, né, quando a gente olha na organização do sistema, a gente olha para a gestão do sistema, a gente tem os conselhos de saúde, por exemplo, né, em todos os níveis, o Conselho Nacional, os conselhos estaduais, os conselhos municipais. A gente também tem as conferências. Então, a gente tem essa participação social como um mecanismo de funcionamento do SUS. Para além disso, a gente tem essa pressão, porque não necessariamente essas instituições, esses fóruns de participação social funcionam da forma como a gente gostaria. Então, a gente tem ainda, para além disso, essa mobilização da sociedade, que pode acontecer em canais formais. Então, a gente tem as audiências públicas, as consultas públicas, mas também em caráter informal, né? Então, que é a sociedade, por exemplo, na interlocução com seus representantes, tanto no executivo quanto no legislativo, ou com os formuladores de políticas públicas, colocando ali o seu posicionamento, a sua visão daquilo que precisa ser melhorado.
E isso é importante porque as pessoas que geralmente participam dessas ações, desses movimentos, são pessoas que estão vivenciando aquilo pelo qual elas estão batalhando. Então, no nosso caso, são pessoas que tiveram câncer, que tiveram um familiar com câncer, um amigo com câncer, profissionais de saúde, né, das diferentes especialidades que também lidam com esses pacientes, gestores, enfim. Então, eu acho que o movimento do Advocacy ele é extremamente relevante aqui para o nosso tema e essencial para a gente avançar na implementação. Então, acho que o fórum aqui, eu acho que ele é um grande agregador nesse sentido, né? Porque dissemina informação de qualidade para as pessoas. Ele é um momento onde as pessoas se juntam e tem uma dimensão da força do movimento, né? Que é isso, tá todo mundo junto e as pessoas se olham, participam juntas, sabe? E essa troca é super importante para fortalecer o movimento. Você falou em um grupo de pessoas, eu vou falar pessoas mesmo, as organizações também são feitas por pessoas interessadas e levantando uma bandeira ali. Você acha que essa lei, essa nova lei que foi aprovada, ela já está dentro de uma prioridade de pauta de grandes grupos? Ou você acha que um Global Fórum, é um start para a implementação, para essa conversa e que vire uma bandeira como prioridade? Você acha que isso? Como que está isso? Eu acho que sim. Eu acho que os dois, na verdade. Eu acho que a lei ela mobiliza, mas ela também desmobiliza em alguma medida, porque é isso. As pessoas muitas vezes acham que conseguiram aprovar a lei, tá feito. Já está feito, acabou. Acabou. Cumprimos o papel. E, na verdade, é aquilo que a gente estava falando. Uhum. Porque, de fato, para aprovar uma lei no Brasil, apesar de uma grande quantidade de leis que a gente tem, não é trivial. Então, a gente tem uma média de tramitação de projeto de lei de 10 anos no Brasil. É muito tempo, né? É muito tempo. Ainda mais falando de uma doença que não tem tempo. Exato. E que as tecnologias mudam muito, os perfis de doença mudam muito, as técnicas diagnósticas mudam muito, as especializações dos diferentes profissionais também mudam. Então, eventualmente, aquilo que a gente está pleiteando no início, decorridos 10 anos, pode nem ser mais muito aquilo que a gente pleiteou 10 anos antes. Então, o timing dessa aprovação foi muito bom, né? E eu acho que isso serve para manter as pessoas engajadas. Mas o Global Forum, ele nesse sentido, ele faz com que a discussão continue viva. E eu acho que isso é super relevante para o tema aqui. Eu acho que tem uma diferença entre deixar uma discussão viva, que o Global Forum faz, mas ele tem a capacidade de sair daqui e o pessoal ir trabalhar para o negócio acontecer, não tem? Exato. Porque os tomadores de decisão estão participando, né? Uhum. E participaram do processo de elaboração da lei, da discussão da lei. Eu acho que todo esse caminho percorrido até aqui foi um caminho muito cooperativo. E isso dá muita força para a lei, né? E faz com que os atores se sintam parte do processo e também se vejam aí muito ativos ou com a possibilidade de serem muito ativos na implementação também. Tem uma pergunta aqui que é assim: quais são as estratégias legais e de defesa de direitos que advogados e juristas podem empregar para combater as disparidades no acesso a serviços de saúde relacionados ao câncer e garantir a equidade no sistema de saúde? É uma pergunta complexa. Pergunta do lado a lado essa. Eu acho que são várias estratégias assim, de diferentes naturezas, né? Tem desde a questão da judicialização, de fato você promover uma ação judicial pleiteando aquilo que é seu direito, né? A saúde ela é reconhecida como um direito pela Constituição, um dever do Estado. A gente tem as políticas públicas aí nesse meio, porque são as políticas públicas que concretizam, né, os direitos das pessoas. A gente eventualmente tem vias administrativas junto às secretarias de saúde que as pessoas podem acionar. Isso as pessoas não conhecem geralmente. Tem secretarias que são mais abertas e menos abertas nesse sentido. Tem a interlocução junto ao legislativo,
né, desde as câmaras de vereadores, as assembleias legislativas e o Congresso Nacional, que de alguma forma estão abertos para esse diálogo. Eles, né, acho que é da essência do trabalho dos nossos representantes ouvir a população, e isso pode se dar em conversas informais, isso pode se dar em audiências públicas, em eventos que eventualmente são realizados nessas instituições. As interlocuções no executivo também, a gente falou dos fóruns de participação, né, das instâncias de participação do sistema, então das conferências e dos conselhos, que eu acho que tem um caráter permanente, né? As reuniões dos conselhos acontecem todos os meses, né, em todos os níveis. Então, ter a sociedade engajada participando ali é um instrumento para fazer com que a população leve as suas necessidades para o gestor. Que mais? Você fez uma lista de possibilidades. Sim. Mas por que a gente fala tanto nessa demora de tratamento, nessa espera, nesse cansaço? E muitas vezes é essa a causa da morte da maioria das pessoas que estão nos casos extremos. Porque se tem tantos canais, e como que essa lei, quando ela for implementada, pode melhorar isso? Nossa, essa é uma ótima pergunta, porque eu acho que, de alguma forma, a gente tem um descompasso entre essa permeabilidade que as pessoas têm para eventualmente participar do sistema e a capacidade do sistema, ou os instrumentos que o sistema tem para responder essas necessidades. Por isso que a judicialização acaba sendo um canal mais efetivo nesse sentido. Acho que se você colocar essa pergunta na família, ou alguém próximo a você, ou você já judicializou para garantia de algum tratamento, é sim, né? Ah, com certeza. Com certeza. Não, é uma coisa que a gente... É a primeira coisa que vem à cabeça, na verdade, né? Porque é isso, na verdade, é uma intervenção do judiciário no Poder Executivo, que é onde está o sistema de saúde. E o judiciário determina, né? E o Poder Executivo ele precisa cumprir essa determinação. Mas aí a gente entra... a forma como o sistema de saúde está estruturado. Então, a gente tem uma fragmentariedade muito grande das políticas públicas, a gente tem uma fragmentariedade grande na questão do financiamento, que a gente vai discutir hoje à tarde. A gente tem uma estrutura que ela é pouco ágil, nesse sentido de dar respostas rápidas para as pessoas que estão precisando. E aí, somado a isso, eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande de ter visibilidade daquilo que de fato está acontecendo no sistema. Então, você fala do atraso. O paciente está vendo o atraso, mas o gestor necessariamente não. E não está vendo esse atraso de forma organizada, né? Ele não tem dados e informações que sejam suficientes para que ele tome uma decisão naquele sentido. E aí a gente também precisa se colocar no papel do gestor, que tem esse olhar coletivo, para a coletividade. Só que a coletividade é composta de indivíduos, né? E esses dados, essas informações desses problemas, eles precisam ser acessíveis, tanto para o gestor que toma a decisão, mas também para o paciente que está sendo atingido, para que ele consiga também, em alguma medida, ajudar o gestor na solução do problema, né? Porque a judicialização resolve o problema do paciente, que obviamente deveria ser o centro, né? Tá no centro do sistema de saúde. Mas muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, ele gera um problema para o gestor. Porque o gestor ele precisa trabalhar nessa lógica do planejamento coletivo. E aí o individual atropela um pouco esse planejamento coletivo. E não tem jeito, né? Cada doença e cada pessoa vai ser uma necessidade diferente. Exatamente. Mas a nossa falta de informação, de dados que estejam sendo coletados e organizados em tempo real, ela inviabiliza isso. Inviabiliza isso. Porque a partir do momento que a gente tem isso, eu acho que a gente consegue, inclusive, repensar a forma como o sistema está estruturado, sabe? Do ponto de vista de processos de tomada de decisão e até da forma como a gente faz política pública. Né? Porque a gente também tem uma característica de fazer políticas públicas fragmentadas, assim. E
e isso reforça a fragmentariedade do próprio sistema. Então, acho que... Você acha que você falou bastante em dados, né? Essas informações em dados, com a nova lei, né, implementada, você acha como vai ser o avanço disso? Eu acho que vai ser um avanço significativo. A lei, ela traz a política nacional, né, de prevenção e combate ao câncer, mas ela traz também o programa de navegação do paciente. Esse programa de navegação, eu acho que ele é ele é chave, assim, porque de fato, em ele sendo implementado, a gente vai ter visibilidade da jornada do paciente dentro do sistema de saúde. E na medida que a gente tem essa visibilidade, a gente consegue tomar decisão de uma forma mais efetiva. Tanto para tratamento quanto prevenção, né? Para tudo. Exatamente. Ó, agradeço, viu? Eu espero que você participe aí do Global Forum com muita grandiosidade, trazendo as informações e que seu trabalho consiga levar cada vez mais adiante aí o futuro da saúde no nosso país. Obrigado. Obrigado, Super Andressa. obrigada, viu? Obrigado eu. É isso. E até o próximo Lado a Lado Cast.